Vamos falar agora do Coritiba. O Coritiba foi até Cuiabá, enfrentou Cuiabá e o técnico é o Antônio Oliveira, ex-treinador do Coritiba, e o Verdão ficou no empate em 1-1. Nicolas França conta como foi. Aqui na Arena Pantanal, uma quentíssima Cuiabá, jogo disputado à noite, mesmo assim com uma temperatura superior a 30 graus, o Coritiba ficou no empate por 1-1 com o Cuiabá. Conseguiu seu primeiro ponto fora de casa no Campeonato Brasileiro, mas ainda segue sem vencer. Em 8 rodadas, 3 pontinhos, por isso na lanterna da competição. E somando lá atrás com o Campeonato Paranaense, com Copa do Brasil, já chega a 14 a sequência negativa do Coxa. Nunca antes na sua história o time passou tanto tempo sem ganhar. A maior série anteriormente era de 2020, com 10 partidas. E o próximo adversário é bem complicado, o Palmeiras, também fora de casa. O time do técnico Antônio Carlos Zago terá a semana para trabalhar, pensando neste adversário em encontrar uma estratégia, para tentar uma vitória que será uma coisa bem difícil jogando lá em São Paulo. Na noite deste sábado, o Coritiba foi prejudicado por muitos desfalques no sistema ofensivo. 6 jogadores estavam de fora, considerando aqueles que foram afastados para treinar em separado no início da semana, o William Potker e o Cadorini. O Aleph Manga, que também já estava afastado há 2 semanas e meia, por causa da suspeita de envolvimento nas fraudes em apostas esportivas em jogos do ano passado. Até foi decidido que ele voltará a treinar com o elenco a partir de segunda-feira, porque nenhum outro indício de culpa apareceu. Então o clube optou pela reintegração do Manga, mas aqui ele completou o 4º jogo de fora. Além disso, o Zé Roberto, que vinha sendo titular, estava suspenso, e outros 2 jogadores o treinador perdeu de última hora. O Marcelino Moreno com uma suspeita de pneumonia e também ficou de fora do jogo o Rodrigo Pinho, que seria titular e teve um problema muscular. Desta forma, o ataque foi montado ali com o Robson, que vinha sendo titular, e as entradas do Caio César e do Meia Bosquilha, se aproximando também do sistema ofensivo. Em compensação, Coritiba teve voltas na defesa, o goleiro Gabriel, que não havia participado do último jogo por causa de um problema no joelho, e o zagueiro Kusevich, já estava afastado também. Nas últimas 4 partidas ele não havia participado. Com a camisa coxa branca, voltou para dar mais segurança ali pelo lado direito da retaguarda. O William Farias era para ter voltado também, mas sentiu um problema na panturrilha, já aqui no treino em Cuiabá na véspera, e por isso ficou de fora. O Antônio Carlos Zago teve que dar um jeito de montar o Coxa no ataque. No banco de reservas também pouquíssimas opções. Durante o jogo ele teve que recorrer a 2 estreias. Depois de um momento bem preocupante, que foi o Caio César ter passado mal no primeiro tempo, muito calor, ele deu um pique para o ataque, voltou correndo para ajudar a defesa, acabou se sentindo mal e desmaiou em campo. A ambulância teve que entrar ali, uma cena de muita preocupação de quem estava mais perto. Ele saiu de ambulância, foi fazer exames no hospital, mas depois foi constatado que está tudo bem com o Caio César. Foi apenas um susto, um mal-estar provocado também por causa do calor. E aí ele se tornou o 7º desfalque ofensivo do Coritiba, o Wesley Moreira, Wesley Pomba, que vinha ficando no banco de reservas, ainda não tinha estreado, dessa vez teve a oportunidade, entrou na equipe e depois no segundo tempo até foi substituído para mais uma estreia. O garoto Juan, que veio do banco de reservas ali aos 19 anos de idade, ele também participando pela primeira vez e sendo inclusive elogiado pela personalidade que entrou em campo pelo técnico Antônio Carlos Zago. O Coritiba, que já tem tantos problemas, ainda tomou mais um gol estranho, como tem sido normal aí nas últimas partidas. Logo no comecinho do jogo, do lado direito do ataque da equipe do Cuiabá, o Fernando Sobral tentou fazer um cruzamento, acabou pegando o goleiro Gabriel no contrapé, mandou para a rede ali, muito desfalcado, numa série de derrotas, ainda saía atrás. O Coritiba teria que correr atrás nesse calor aqui de Cuiabá. Tentou ir para cima no primeiro tempo, ainda perde o Caio César. As principais chances do Coxa na primeira etapa passam por finalizações do Bosquilha, e no início do segundo tempo é que o Coxa consegue o gol de empate. Ao colocar ali uma certa pressão para cima do Cuiabá, com 2 escanteios seguidos, vem o cruzamento do Bosquilha, que o Robson aparece na área para finalizar, mandar para a rede. A bola nem chegou a tocar na rede, foi chorado porque passou por baixo do goleiro Walter, mas o que importa para o Coritiba é que a bola entrou e o Robson está com números importantes. Desde que entrou na equipe titular novamente, há 4 rodadas, ele deu uma assistência no primeiro jogo, que esteve em campo, e depois, nas últimas 3 partidas, marcou
3 gols, né? Tem respondido bem o atacante coxa branca, que até ficou em campo até o final pela falta de opções ofensivas, saiu muito desgastado de campo, mas comemorando que pelo menos desta vez o gol que ele marcou, diferentemente das partidas anteriores, representou pelo menos um ponto para o Coritiba aqui na cidade de Cuiabá. O time vai treinar agora durante uma semana para enfrentar o Palmeiras, né? Bem complicada a missão, mas o técnico Antônio Carlos Zago espera pelo menos contar com a volta de alguns atletas, inclusive o Manga, né, que passa a treinar. O treinador falou que vai observar como é que está a situação do jogador após um tempo de afastamento. Tem aqueles que estão no departamento médico, a volta do Zé Roberto deve estar mais fortalecido o Coritiba, que também é verdade, pega um adversário bem mais complicado pela frente. Bom, o Caio César, o Coritiba já divulgou uma nota, o Caio César está bem, só vai ficar em observação. Mas o susto foi grande. O susto foi grande. É porque a cena, ela é impactante, né? Ela é impactante porque ele cai, né? Assim, do nada, ele cai duro, né? E você fica naquela apreensão. Felizmente, a imagem já mostra que ele estava respirando, estava, é claro, com esse mal súbito, mas felizmente nada de mais grave com o garoto Caio César. E o Antônio Oliveira é um dos primeiros que vai lá para ajudar a socorrer. As cenas de abraço, de cumprimento, até de uma bola lateral que ele vai entregar pro Vitor, né? Pro Vitor Luiz, mostra que o ambiente do Coritiba com o Antônio Oliveira era bom. Os resultados não vieram, né? Não vieram, o trabalho não foi legal, mas o ambiente, pelo menos por esses gestos, né, mostram que o ambiente era legal do Antônio Oliveira. E não veio vitória com o Antônio Oliveira, Marcelo, não vem vitória a 14 jogos e não veio com o Antônio Carlos também. O Coritiba ainda não venceu na competição. O Coritiba ainda não venceu, mostra que ou erra na escolha dos dois técnicos ou o elenco não é aquele que se imaginava. Eu acho que é um pouco de cada coisa, bem sinceramente, com todo o respeito aos atletas que estão aí, eles não estão conseguindo dar o resultado e os treinadores, nenhum dos dois seria a minha primeira opção. De qualquer maneira, Osmar, você não tem como negar, eu não gosto muito até, sabe, de colocar na conta da sorte ou do azar, mas tem umas coisas que o Coritiba está sendo meio azarado. Um chute desse aí, o cara acertar de volta, vai ser difícil. Um chutamento, né? Um chutamento, né? Como disse, como inventou esse termo, chutamento, o Edmar Anuzek, né? Exato. Porque ele não cruza, ele não bate, e ele admite, né? No intervalo, quando ele é indagado, ele falou, olha, tentei cruzar, só que a bola quicou e em vez de pegar chapado, acabei pegando no peito do pé e marquei um golaço. Né? E quando todo mundo pede, a gente pedia, né, Raptan, com o afastamento do Manga, que agora volta, e esse é um baita reforço mesmo, não vou entrar no mérito da questão, eu quero falar de futebol. Do futebol, o Manga é um baita reforço, né, Raptan? Aí a gente pede o Caio e aí, infelizmente, tem um episódio como esse, graças a Deus, nada mais grave, né, mas deu um susto danado, e faz o Coritiba ter que colocar o Pombo em campo, que é um jogador que, na verdade, até pela idade dele, você não pode também exigir muito por enquanto, e que tem que fazer sua estreia, quer dizer, diversas estreias numa rodada como essa, de jogadores muito jovens para resolver, isso fica bastante complicado. E o Caio é uma esperança que a gente tinha. Por outro lado, Ira, acho que a matéria do Nicolas foi bem interessante lembrar o seguinte, os números do Robson, pode contestar, mas o Robson é um jogador acostumado à Série A, Série B, quer dizer, não tem adversário que ele já não tenha enfrentado, não se assusta com isso, e num momento como esse é um bom jogador experiente como o Robson. Talvez, com a volta do Manga e com o Robson, seja um caminho ofensivo. Agora, de novo, defensivamente, em que pese o gol tenha sido muito mais mérito do atacante e um gol que é difícil de acontecer de volta, o sistema defensivo ainda, para mim, não passa confiança, não. A questão do Robson tem um ponto que eu acho fundamental. O Robson é um guerreiro. Não tem bola perdida, ele acredita em todas. Então, ele pode ter, a torcida até pega no pé em alguns detalhes, mas ele é um guerreiro, é um cara que não desiste nunca e por isso eu acho que ele tem os seus méritos. Em relação à defesa, não podemos esquecer que no primeiro tempo, além do gol, o Gabriel Vasconcelos teve que fazer 2 defesas em lances onde o volante da equipe adversária estava livre de marcação dentro da área, não fosse a intervenção do Gabriel, o jogo poderia ter sido decidido no primeiro tempo. E você com 3 zagueiros permitir isso é porque algo ainda precisa ser corrigido. E fica aquela questão, né? O Coritiba fez um jogo ruim? Não, fez um jogo justo contra o Cuiabá. Mas o Cuiabá é uma das piores equipes do Campeonato Brasileiro e o Coritiba só empatou fora de casa. Vamos ver então o que falou o técnico Antônio Carlos Zago sobre o jogo. Veja aí. Campeonato difícil como é o Campeonato Brasileiro, a Série A. Eu acho que nós fizemos o nosso dever fora de casa, né?
poderíamos ter ganho tudo, mas a gente sai daqui com 1 ponto. Falta a vitória em casa, né, que nós não conseguimos aí nos últimos jogos, mas assim, a gente sempre vê uma evolução, né? Hoje, principalmente, o time teve o controle do jogo até o final. O Cuiabá começou a alçar a bola na área, como a maioria das equipes faz nos últimos minutos, mas a gente estava bem postado ali, o pessoal estava concentrado naquilo que tinha que fazer e a gente sai daqui com um ponto importante, né? Temos mais um jogo fora de casa agora e depois buscar a vitória, né? Uma equipe como Curitiba não pode ficar tanto tempo sem ganhar, e eu também acho que é a primeira vez que eu fico tanto tempo assim sem ganhar, mas o mais importante é a gente ver o lado do grupo, tudo aquilo que a gente está construindo para que a gente possa melhorar sempre, que é isso que a gente conversa com o pessoal, e sair dessa situação delicada.